Eu vou fazer aqui um resumão de análise do comportamento, abordando especificamente esses tópicos aqui: condicionamento operante, esquemas de reforçamento, controle de estímulos e análise funcional. O conteúdo que eu vou trazer não é um conteúdo exaustivo, que vai falar de tudo, né? Todos os aspectos do condicionamento operante, os esquemas de reforçamento, por aí vai. O objetivo é fazer só um resumão, um apanhado geral. Primeiro, antes de falar de condicionamento operante, vamos falar do comportamento operante. Que negócio é esse, hein? O que é o comportamento operante? É todo aquele que produz consequências que constituem uma alteração no ambiente, ou seja, é o comportamento que produz uma consequência no ambiente, ele altera esse ambiente e essa alteração muda a probabilidade de ocorrência futura. Ele vai ser afetado por essas consequências. Meio difícil de entender, né? Mas vamos para o exemplo que fica facinho de entender. Olha só que simples, a mesma definição que está aqui atrás, ó. Só que aqui eu coloquei vários exemplos. Comportamento de andar gera como uma alteração no ambiente um deslocamento no espaço. Então, quando a gente anda, a gente se desloca no espaço. Essa é uma alteração que aumenta a chance da gente continuar operando andando. Então, o andar é uma operação e o deslocar-se no espaço é uma consequência dessa ação. Fazer uma pergunta é uma outra operação que gera como consequência alguém responder. Se eu pergunto e alguém responde, é provável que eu pergunte novamente. Estudar gera como consequência tirar uma boa nota. Se a gente está estudando e está sempre tirando uma boa nota, é provável que a gente continue estudando. Mas por conta do quê? Da consequência. Pressionar um botão do bebedouro. Então você vai tomar água, vai lá e pressiona o botão do bebedouro. Qual é a consequência disso? Sair água desse bebedouro. Então, se você tem acesso à água como consequência da pressão ao bebedouro, a água é algo que não existia naquele ambiente, não existia uma água fluindo dali. Depois que você operou, começou a ter essa água. E essa água fluindo é uma consequência que reforça você, quando tiver sede de novo, ir lá e pressionar o botão do bebedouro. Contar uma piada gera como consequência o quê? Alguém ri. A risada da outra pessoa funciona como uma consequência que reforça a probabilidade de você contar a piada novamente. Agora, o outro comportamento aqui, ó, mentir. Se você mente e a consequência é conseguir uma vantagem com essa mentira, então a vantagem conseguida é uma alteração no ambiente que aumenta a probabilidade de você continuar mentindo. Então são comportamentos bem simples. As consequências elas podem ser de dois tipos, né? Vamos decorar aqui, elas podem ser um reforço ou uma punição. O que vai determinar? Se uma consequência ela aumenta a chance do comportamento que a provocou ocorrer novamente, eu chamo ela de reforço. Se essa consequência, ao contrário, ela diminui a chance, eu chamo de punição. Então isso aqui a gente precisa decorar. É bom tirar um print desse slide aí, que esse aqui tá muito bom mesmo. Consequências se aumentam, eu chamo de reforço. Se as consequências diminuem, eu chamo de punição. Vamos para o exemplo agora. Eu peguei o mesmo comportamento operante que eu te mostrei lá atrás, ó, desses aqui, e vamos agora para consequências diferentes do mesmo comportamento operante. Operante, contar uma piada. Eu vou lá e conto uma piada. Uma consequência possível disso é que as pessoas podem rir da minha piada. Então, se as pessoas rirem da minha piada, eu chamo essa consequência de reforçadora. Por quê? Porque se eu contei uma piada, todo mundo riu, é provável que eu conte a piada de novo. Isso eu chamo de reforço. Se eu contei uma piada e a consequência, a alteração no ambiente que ela provocou, não foi pessoas rindo, foi pessoas dizendo que a piada foi sem graça, essa é uma consequência do meu operante que vai diminuir a chance de eu emitir novamente esse operante. Eu já não posso chamar de reforço, eu tenho que chamar de punição. Então o operante, ou ele é reforçado, ou ele é punido. Sempre vai ser uma das duas coisas. Um segundo exemplo, né, para ficar mais fácil ainda. Uma criança faz birra, esse é o operante.
Que consequência a gente pode ter? A gente pode ter que ela ganhe um brinquedo ou então que ela fique de castigo. Se toda vez que a criança faz birra, os pais cedem, os cuidadores cedem e dão o brinquedo, então é provável que essa criança vá sempre fazer birra. Por quê? Porque ganhar um brinquedo depois de fazer birra é algo que aumenta a chance de esse operante ser emitido novamente, portanto eu chamo de reforço. Agora, se a criança faz birra, toda vez que ela faz birra ela fica de castigo, então esse castigo ele diminui a probabilidade dela continuar fazendo birra. Logo, se diminui, eu tenho que chamar de punição. Mesmo operante, duas consequências distintas possíveis e a classificação delas vai ser distinta também. Agora aqui um resumão, né? Esse aqui também é excelente para tirar um print. Esse aqui tem que decorar, não pode esquecer de jeito nenhum. As consequências elas podem aumentar ou diminuir. Se aumentou, eu chamo de reforço, consequência reforçadora. Se diminuiu, eu chamo de punição. E aqui tem algo a mais. Elas podem tanto aumentar quanto diminuir através de duas formas, ou acrescentando algo no ambiente desse organismo, ou então retirando algo do ambiente desse organismo. Deixa eu ver se para frente aqui eu coloquei exemplo disso. É isso, muito bom. Tá. A gente pode ter o quê? O acréscimo de algo ou a retirada de algo. Dessa forma, a gente tem duas consequências distintas e como cada uma delas pode ter duas características distintas, a gente tem quatro. Ou uma consequência pode ser um reforço positivo, ou pode ser um reforço negativo, ou essa consequência pode ser uma punição positiva, ou então uma punição negativa. Meio complicado de entender, mas aqui no exemplo, agora com o exemplo vai ficar fácil. Para esse exemplo eu coloquei o mesmo operante e coloquei consequências diferentes para a gente conseguir visualizar esse esqueminha que eu te passei aqui. Então, como que a gente poderia encaixar esse comportamento de colar na prova? O operante é esse, é um comportamento de um organismo que provoca modificações no ambiente e ele vai ser afetado por essas modificações. Bora ver a primeira consequência possível. Eu colo na prova, a consequência é que eu tiro uma boa nota. Se tirou uma boa nota, como é que eu classifico isso? Eu classifico como reforço. Porque, olha, se a pessoa cola na prova e tira uma boa nota, é provável que ela continue colando. Então, eu chamo de reforço. Se ela não tinha nenhuma nota e agora ela ganhou uma nota, eu chamo de positivo. E note algo importante. Olha, eu acho que isso eu nem coloquei no slide. Positivo não tem nada a ver com certo ou com errado, com bem ou mal, com juízo de valor. O positivo, ele sempre está relacionado à presença, à positividade, ao acréscimo. E o negativo, cadê? Aqui os negativos, eles estão relacionados ao quê? À ausência ou então à retirada. Então, negativo não quer dizer que é ruim, que é errado, e positivo que é uma coisa boa, que é uma coisa certa. Isso a gente tem que tirar da cabeça e muita gente confunde. Quando é positivo, é porque é acrescentado. Quando é negativo, é porque é retirado. Voltando ao exemplo. Então, o primeiro eu já falei aqui, né? De reforço positivo. Colou na prova, tirou uma boa nota. Isso é um reforço porque aumenta. É positivo porque não havia nota. Agora há uma nota. Então, é positivo. Vamos fazer essa consequência virar um reforço negativo. A pessoa cola na prova. Esse é o operante. A consequência é o medo que ela estava em relação ao desempenho dela, esse medo desaparece. Então, assim, ó, vamos pensar, ficar sem medo. Você está numa situação que você está fazendo a prova e você está com medo da sua nota, do seu desempenho. Se você tem emite um comportamento e esse comportamento faz com que o medo saia, eu tenho que chamar isso de reforço, porque retirar o medo, que é uma condição aversiva, aumenta a chance daquele comportamento que tirou o medo ocorra novamente. Então eu chamo de reforço. Só que por que eu vou chamar de negativo? Porque a pessoa está ali fazendo prova e está com medo. Quando ela operou colando, o medo saiu. Ela não ganhou nada. Aqui no primeiro exemplo ela ganhou uma boa nota, ela tirou uma boa nota. Pareceu uma boa nota no ambiente dela, não existia nota nenhuma. Agora existe uma nota. Nesse segundo exemplo aqui que eu passei,
Foi retirado algo do ambiente dessa pessoa. E sempre que é retirado, como eu falei antes, tem que ser negativo. Não está relacionado a certo ou errado. É óbvio que é tudo errado aqui, né? Aqui está tudo errado do ponto de vista moral. Mas a gente está vendo aqui do ponto de vista científico, da análise do comportamento. Medo de desaparecer é um reforço negativo. Vamos pensar um outro desfecho agora, o terceiro exemplo. Cola na prova, só que o que acontece? As pessoas da sala ali descobrem e o que estava colando, ele sofre constrangimento social, ele passa vergonha. Ou seja, se toda vez que colar na prova e passar vergonha, é um tipo de consequência que não vai aumentar a chance da pessoa colar na prova, vai diminuir. Se vai diminuir, tem que ser punição. Vergonha era algo que havia no ambiente desse organismo? Não. Então, assim, a pessoa não estava envergonhada, aí ela colou. Colou, agora ela está se sentindo envergonhada, todo mundo descobriu. Então, ela ganhou algo, algo foi acrescentado. Por isso eu chamo de punição positiva. A vergonha foi acrescida no organismo desse... Foi acrescida no ambiente desse organismo. Agora, a consequência... o operante. Colo na prova e a consequência é que o professor pega e tira minha prova, eu tinha chance de tirar, vamos supor, 0 a 10 a prova. Eu tinha chance de tirar alguma nota entre 0 e 10. Só que aí o professor retira a prova de mim, eu já não tenho chance de tirar mais a nada. Então, colar na prova e perder a prova, aqui já está na cara que é negativo, né? Porque foi retirada, perdeu algo. Então, retirou a prova. Retirou é negativo. Colar e ficar sem prova é um tipo de consequência que não vai aumentar a chance de cola, vai diminuir a possibilidade, a probabilidade de cola em uma situação futura. Aí eu chamo de punição. Então aqui a gente tem mesma situação, desfecho, consequências, né? Consequências distintas, e aqui é a classificação de cada uma delas. No próximo exemplo, eu te trago aqui isso, operantes distintos agora. Primeiro a gente viu ali o mesmo cooperante, desfechos diferentes, agora para cada um eu coloquei operantes diferentes. Bora ver esse aqui, ó. Conto uma fofoca e todo mundo me dá atenção. Aqui a gente tem que entender operante e consequência. Vamos classificar aqui. Contar uma fofoca é o operante, receber atenção é a consequência. Então tem que ficar claro aqui, ó. Contou a fofoca, recebeu atenção. Operante, consequência. Nesse caso aqui, reforço positivo. Positivo, mas é errado ficar fofocando. Mais uma vez, não tem nada a ver com juízo de valor. Tem a ver com a presença. Por que é reforço? Porque receber atenção após operar contando uma fofoca vai aumentar as chances da pessoa continuar fazendo fofoca. Positivo por quê? Porque a atenção era algo que ela não tinha. Quando ela começou a contar fofoca, todo mundo começou a prestar atenção. Então é positivo por isso. Vamos agora para punição positiva. Furo a fila, tá aqui o operante, ó, furar a fila, e alguém me xinga, ó. Receber um xingamento é a consequência. Então a gente tem o operante e a consequência aqui. Furar a fila e alguém xingar é uma consequência que vai diminuir a chance da pessoa continuar furando fila. Então é uma punição. O xingamento é algo que não havia no ambiente desse organismo. Agora tem alguém xingando ele. Positivo nesse sentido. Foi acrescido alguém xingando. Então, furar a fila e alguém xingar, eu classifico como punição positiva. Vamos agora para o reforço, negativo. Tomo o remédio e a dor de cabeça passa. A gente sempre precisa identificar operante e consequência. A análise ela sempre tem que ser feita assim, focal. A gente não pode pegar uma situação ampla e olhar o todo. A gente tem que ver sempre pequenos aspectos de uma situação mais complexa. Tomar o remédio e a dor de cabeça passar, então tá aqui, um operante, eu consigo circular aqui, tomar o remédio e remover a dor de cabeça. Operante consequência. Se toda vez eu tomo remédio e me sai a dor de cabeça, é provável que eu continue tomando remédio quando eu tiver dor de cabeça. Então eu chamo de reforço. Beleza. Eu ganhei alguma coisa, me deu uma energia, alguma coisa assim? Não, me tirou uma dor. Então eu chamo de reforço negativo. Tomar remédio e a dor de cabeça passar, reforçamento negativo.
Vamos agora para a punição negativa. Minto para um amigo e ele para de falar comigo. Operante, mentir. Consequência, amigo parar de falar. Então a gente já definiu os dois aqui. Mentir para o amigo e ele parar de falar, eu vou chamar de punição negativa. Por que punição? Porque aumenta ou diminui? Diminui as chances de eu mentir. Eu minto e o colega para de falar comigo. Então é provável que, é menos provável que eu minta em ocasiões futuras. Então se ele diminui a probabilidade, eu chamo de punição. E é negativo por quê? Porque o colega não me xingou. Se eu falasse assim, eu minto para um amigo e ele me xinga, aí sim, aí seria uma punição positiva. Mas eu falei, olha, ele para de falar comigo, ele retira a atenção. Retirou algo, então é negativo. Aqui a gente tem 4 situações distintas para ilustrar cada um desses. Bora ver agora. Sim, repertório comportamental é um termo que existe na análise do comportamento. E que termo é esse? A gente vai interagindo no nosso ambiente e conforme a gente interage, vai sendo construída a aprendizagem. A gente aprende pelas consequências das nossas ações. E o acúmulo dessa aprendizagem a gente vai chamar de repertório comportamental. Então, esse histórico de interação com o ambiente, aqui tudo a gente está interagindo com o ambiente, a gente decide fofocar. Decidiu fofocar, é o ambiente que vai determinar se eu vou continuar fofocando em próximas ocasiões ou não. Aqui as pessoas me deram atenção, então é provável que eu comece a me tornar fofoqueiro. Agora, se eu conto uma fofoca e sou exposto, passo vergonha, sou taxado de fofoqueiro, é menos provável que eu continue fazendo fofoca no futuro. O repertório comportamental, então, está relacionado a isso, a interação que o organismo tem com o ambiente. Esse histórico de interações com o ambiente leva à construção de algo conhecido como repertório comportamental, que está na linguagem da análise do comportamento. Mas como a psicologia é bastante diversa, né? Então, assim, ela não é necessariamente sempre vai ser repertório comportamental. Isso daqui tem algo muito semelhante na psicologia em geral, que é conhecido como personalidade. Então, quando a gente fala assim, o fulano de tal é extrovertido. A extroversão, então, é uma característica de personalidade. Esse termo personalidade é muito usado na psicologia, mas na análise do comportamento não. Tem que ser repertório comportamental. Mas ela vai negar que o fulano de tal é extrovertido? Não, ela não vai negar. Ela vai perceber que esses comportamentos são típicos do repertório comportamental do fulano de tal. Mas não porque existe algo dentro dele que motive um comportamento de extroversão, mas por conta do histórico de interações. Vai que, sei lá, por exemplo, ele nasceu numa família grande, tinha muitas crianças ao mesmo tempo, enquanto ele era criança, e comportamentos de introversão não eram reforçados naquele ambiente familiar. De repente, comportamentos de extroversão geravam consequências reforçadoras. De repente, ele conseguia acesso a brinquedos melhores, recebia mais atenção dos pais, sendo extrovertido. Então, é o ambiente, as consequências das ações que vão moldando e formando o nosso repertório comportamental. Por que não fala personalidade, né? Só mais uma palavrinha aqui. Porque personalidade é um construto, né? Um conceito hipotético dedutivo. E a análise do comportamento, ela não trabalha isso. Então a psicologia, perfeitamente, ela trabalha motivação, personalidade, inconsciente. A gente trabalha com construtos que não são possíveis de ver, né? De tocar, de registrar. A análise do comportamento não, ela vai trabalhar somente com aqueles conceitos que são possíveis são positivos, né? Que a gente consegue observar, a gente consegue registrar. Então, um determinado comportamento, por exemplo, da pessoa resolver falar bastante, eu consigo observar e registrar o comportamento dela falando. Agora, eu registrar que a personalidade dela é extrovertida e tal, aí já fica complicado para a análise do comportamento. Dentro do condicionamento operante, a gente tem algo muito importante, principalmente na prática do psicólogo, que é a modelagem. Esse conceito aqui é extremamente importante em diversos contextos. O que é a modelagem? Vamos ver a definição dela. Reforçamento diferencial de comportamentos próximos ao terminal. Mais uma vez, né? A definição é meio complicada da gente entender.
Reforçamento diferencial de comportamentos próximos ao terminal, mas que terminal que é esse, né? Assim, comportamento terminal é aquele que você deseja e reforçamento diferencial é que você vai estar reforçando os comportamentos que são próximos do que você deseja. Ah, mas por que eu não espero para reforçar exatamente aquele que eu desejo? Porque ele é muito difícil de ser emitido. Olha o exemplo. Ensinar uma criança a escovar os dentes. São dois exemplos aqui. Primeiro, por que eu não faço logo o reforço da escovação dentária? Porque a criança não vai emitir a resposta de escovar os dentes 100% correto para daí você reforçar. Então, o que você tem que fazer? Modelar esse comportamento que é mais complexo. Escovar o dente é o que? É segurar a escova de uma certa posição, pegar o creme dental, pressionar numa determinada força, colocar uma certa quantidade de creme, não pode ser nem muito, nem pouco. Depois ela tem que molhar essa escova com o creme dental sem derrubar o creme. Depois ela tem que começar a escovação numa determinada sequência, escovar uma determinada quantidade, os vários grupos e nas posições diferentes. Então isso daí é um comportamento complexo. Eu não posso esperar a criança ter uma escovação impecável para daí eu reforçar. O que eu faço? Segurou a escovinha direito, eu já reforço. Muito bem, é assim mesmo. Isso é o que? É um reforçamento diferencial de comportamentos que são próximos. Eu quero que ela segure a escova direito? Não é só isso que eu quero. Eu quero que ela escove o dente direitinho, mas aí eu não espero ela emitir esse comportamento total. Eu espero ela emitir parcialmente, eu já vou reforçando. E sendo cada vez mais exigente. Bora ver o segundo exemplo agora. Ensinar habilidades sociais a um paciente. Então vamos supor que eu estou com um paciente que tem déficit em habilidades sociais e eu vou praticar com ele o reforço. Então eu espero ele ser um cara extremamente comunicativo, tendo bastante suporte social, alguém que socializa demais, para daí eu reforçar ele. Não vai ter como, eu não posso esperar isso. Então o que eu espero? Eu espero ele conseguir me relatar que ele manteve contato visual com alguém. Aí eu elogio, ofereço um reforço. Elogio funciona como reforço. Eu quero exatamente que esse paciente aqui mantenha contato visual com alguém? Não quero isso. Eu quero que ele socialize. Mas manter o contato visual é algo próximo, que se aproxima de socializar. Então eu vou reforçando. E assim da mesma forma, sendo cada vez mais exigente. Aí depois eu só vou reforçar quando, além de ele manter contato visual, ele conseguir cumprimentar alguém. Aí depois de um tempo ele vai manter contato visual e vai cumprimentar, mas eu não vou mais reforçar quando ele só conseguir manter contato visual. Não vou oferecer elogio quando ele me relatar isso. Aí quando ele manter contato visual, conseguir cumprimentar alguém e iniciar uma determinada conversa num tópico específico, aí eu elogio. E assim eu vou sendo mais exigente, cada vez mais exigente. Essa é a modelagem. Ela é muito importante na prática do psicólogo. Próximo tópico agora, né? Como eu te disse, aqueles iniciais lá, aqueles 4 tópicos iniciais, o segundo é esse aqui, esquemas de reforçamento. Então, como a gente viu, comportamento operante, ele é modificado a partir das consequências. As consequências podem ser punitivas, se elas diminuem a chance desse comportamento ocorrer, ou elas podem ser reforçadoras, se elas aumentam a chance desse comportamento ocorrer. Só que nem todo reforçamento acontece sempre de uma maneira direta, imediata. O que são os esquemas de reforçamento? Eles são critérios que definem quais respostas serão reforçadas. A gente tem, de fato, esses critérios no nosso dia a dia, não só em situações de laboratório, mas no dia a dia, na vida, a gente tem esses critérios de reforçamento. Bora ver o primeiro deles, o reforçamento contínuo. Que tipo de reforçamento é esse? No reforçamento contínuo, toda a resposta é seguida da apresentação de um estímulo reforçador. Então, como eu tinha colocado para você antes, o R leva a S, um operante leva uma consequência. No contínuo é sempre assim. Aquele operante é emitido, a consequência é apresentada. Deixa eu ver se eu coloquei exemplo disso aqui. Eu acho que eu coloquei. Isso, olha. 2 bons exemplos. Toda vez que eu pressiono o interruptor, a luz acende, né? Agora no caso acendeu, né? Apagou. Mas toda vez que eu pressiono o interruptor, a luz acende. Isso aqui é um exemplo de reforçamento contínuo.
Toda vez que eu faço uma corrida de aplicativo, vamos supor assim que eu trabalho com corrida de aplicativo, né? Então eu pego meu carro lá, faço uma corrida, então toda vez que eu faço a corrida, eu recebo um pagamento. Pronto, não tem um cliente caloteiro aqui. Toda vez eu fiz o serviço, né? Recebi o reforço do pagamento. Então isso aqui também é reforçamento contínuo. Dois exemplos do contínuo. Agora aqui sim. Esse slide aqui tá bom também. Esse slide é bom para tirar um print dele, que ele é muito importante. O intermitente, ele é dividido nesses quatro aqui, ó. Intermitente, a gente tem esses quatro. Como é que é o reforçamento intermitente? Eles estabelecem que apenas parte das respostas, apenas parte das respostas emitidas serão reforçadas. E aí a gente tem dois tipos que subdividem em mais dois, totalizando 4. Portanto, a gente tem esquema de reforçamento intermitente de razão fixa, esquema de reforçamento intermitente de razão variável, esquema de reforçamento intermitente de intervalo fixo e esquema de reforçamento intermitente de intervalo variável. Mais uma vez, bora pro exemplo, né? Agora eu vou falar de cada um deles aqui e vou dar um exemplo. Eu pensei que eu tinha colocado todos os exemplos ao mesmo tempo, mas não foi assim não. Primeiro, razão fixa, que é o inicial, né? Razão fixa, isso, eu vou indo um a um e com um exemplo, bora lá. Esquema de razão fixa. Nesse esquema, há sempre um número exato ali, ó, preciso de respostas que devem ser emitidas para o estímulo reforçador ser apresentado. Então, para a consequência reforçadora ser apresentada, existe um número fixo de respostas que precisam ser emitidas, de operantes que precisam ser emitidos. Vamos para um exemplo. Dois exemplos aqui, ó. O aluno está lá na sala de aula e o professor fala, olha, quem terminar a atividade, que são 20 questões, pode ir embora mais cedo para casa. Isso aqui é um esquema de reforçamento de razão fixa. Por quê? Porque o aluno não faz uma questão e vai embora. Ele tem que terminar 20 questões, existe uma quantidade fixa de operações e aí ele vai ser liberado mais cedo. Então esse aqui é um reforçamento razão fixa. Outro exemplo de razão fixa. Uma confeiteira que produz 100 doces e recebe um pagamento por eles. Vamos supor que essa confeiteira vende sempre o cento, né? Ela não vende um docinho, dois, ela vende sempre no cento. Então, para ela conseguir vender, efetuar uma venda, que a venda vai ser o reforço, vai ser a consequência reforçadora, ela não pode operar fazendo dois salgados, 3, 10 salgados, ela tem que fazer 100. Aí, na hora que ela produzir 100, ela recebe o reforço dela. Então, essa é a razão fixa. Agora vamos para a definição do razão variável e os exemplos. O que é o razão variável? Nesse esquema, há um número de respostas necessárias. Nesse esquema, o número de respostas necessárias para a apresentação do estímulo reforçador se modifica a cada nova apresentação. Se modifica, ou seja, ele varia, é variável, como o nome aqui está dizendo. Vamos para o exemplo. Alguém está jogando um FPS, né, um jogo de tiro, mata o inimigo com um número variável de tiros. Então eu não posso dizer que precisa dar 5 tiros para ele derrotar o inimigo. Então se atirar é o operante, o inimigo ser derrotado é a consequência reforçadora do operante atirar no inimigo. Eu não posso dizer que ele precisa atirar 2 vezes, 3, uma vez só, né? Varia. Então como varia, mas ele tem que dar os tiros, é de razão variável. Segundo exemplo aqui. Um vendedor oferecendo um produto na rua não efetua uma venda a cada nova oferta. Eu não posso dizer que se o cara está ali na rua vendendo alguma coisa, ele oferece alguma coisa, toda vez que ele oferece, alguém vai lá e compra dele. Não é assim que funciona. Ele vai oferecer para 1, 2, 3, ninguém vai comprar. 5, 6, na 7ª pessoa alguém compra dele. Aí ele oferece para a 8ª, também comprou dele. Razão variável. A gente nunca sabe especificamente quando a resposta vai ser reforçada, mas ela vai variar ali, ela vai ter uma variação. Agora os dois de intervalo, né? Bora para os dois de intervalo. Esquema de intervalo fixo. Nesse esquema, a primeira resposta emitida, após a passagem de um determinado tempo, ela é reforçada.
Então a primeira precisou passar um tempo, aí emitiu a resposta, ela vai receber reforço. Pode emitir 2, 3, 4, 5 respostas que não vai ter reforço, vai precisar esperar passar aquele tempo para ter o reforço. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui de exemplo, né? Elogiar uma criança que conseguiu ficar 30 minutos trabalhando em uma atividade. Então, se eu estou trabalhando com a criança ali, dela conseguir se esforçar num determinado trabalho, uma determinada atividade, a cada 30 minutos eu posso passar e elogiar essa criança. Muito bem, você está conseguindo, olha como você está se esforçando e tal. Eu ofereço um reforço positivo. Se eu fizer assim, de a cada 30 minutos eu passar a elogiar a criança, é intervalo fixo, porque daí ela opera, mas ela vai receber só a cada 30 minutos. E o outro, abrir um streaming, né? Você abre o aplicativo aí para ver uma série, olha só, e a série libera só um episódio a cada semana. Então não adianta você ficar abrindo streaming todo dia, que você não vai ter o reforço. Se você está acompanhando a série ali e liberado um episódio só por semana, tu tem que esperar passar uma semana para daí você conseguir receber o reforço. O operante, no caso, é abrir o aplicativo e a consequência é ter acesso à série. Acesso à série é uma consequência reforçadora ao operante abrir o streaming. Isso, agora o último, né, que é o de intervalo variável. Qual será que é esse de intervalo variável? E nesse esquema, o tempo decorrido entre a apresentação dos estímulos reforçadores é, como o próprio nome já diz, né, variável, ele oscila. Não vai ser sempre o mesmo. Vamos para os dois exemplos, né? Rolar o feed até encontrar uma publicação legal. Então, assim, uma publicação legal é uma consequência reforçadora do seu operante rolar o feed. Então, você precisa operar rolando o feed para você ter como ter como consequência o acesso a uma publicação legal, que funciona como reforçador. Só que você nunca sabe quando você vai encontrar uma publicação legal. Às vezes você pode estar rolando o feed ali, 1 minuto, 2 minutos, não aparece nada. Aí de repente aparece um monte de coisa legal. Então esse intervalo não é a cada 2 minutos que você fica rolando o feed que aparece uma publicação bacana. Isso aqui oscila bastante. Então por isso que ele é exemplo. Outro exemplo, encontrar o anúncio de vaga de estágio. Você está todo dia procurando um anúncio para uma vaga de estágio, né? Você está olhando os anúncios ali, só que não aparece uma vez por dia. A gente nunca sabe, né? Às vezes numa semana aparecem 2, 3, aí depois passa um tempão não aparece nada. Então o intervalo com que o reforço surge, ele oscila, então ele é variável. E dentro disso a gente tem um outro conceito chamado resistência à extinção. O que é extinção, né? Primeiro, em procedimento de extinção, aqui ele já está falando da resistência à extinção, né? Extinção é quando uma resposta para de ser emitida. Por exemplo, vamos voltar. Rolar o feed até encontrar uma publicação legal. O que seria extinção aqui? Parar de ter publicação legal. De repente, a rede social lá que tu está vendo fica horrível. Aí, em outras palavras, não tem mais nada legal. Vai causar uma extinção. Por quê? Porque você está rolando o feed para receber o reforço. Só que se esse reforço de achar algo legal não é mais apresentado, com o passar do tempo tu vai parar de usar aquela rede social. Ou seja, houve a extinção do operante usar determinada rede social. Então isso é a extinção. Agora a gente vai isso aqui, ó, resistência à extinção. A resistência à extinção, agora sim a definição que eu li aqui. Em um procedimento de extinção, ela refere-se ao tempo ou então ao número de respostas necessárias para que esta deixe de ocorrer. Então isso aqui que é a resistência. Vamos, por exemplo, mandar 107 mensagens para o ex sem ele responder, ou seja, operar sem receber reforço até parar de mandar mensagem. Então isso aqui é resistência à extinção. O 107 foi o nível de resistência à extinção do comportamento, né, de mandar mensagem. Agora voltando nos esquemas, né? A gente viu lá os 4 esquemas possíveis, só que eles não acontecem no cotidiano de forma tudo bonitinho ali, né? Cada um separado. Tem os esquemas compostos também. Então, esquemas compostos, eu não vou especificar aqui todos eles, né? Como eu falei lá no início, o objetivo é fazer um apanhado geral.
De forma geral, o que são esquemas compostos? São esquemas nos quais 2 ou mais esquemas simples estão presentes. Então, eles podem acontecer bem mais de um. Exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de um esquema misto. Um exemplo de esquema misto é uma criança que mora... sim, essa criança aqui, ela tem os pais separados, ela passa a semana com a mãe e final de semana com o pai. Nosso exemplo hipotético aqui, né? Então, é uma criança que mora com a mãe, ali morando com a mãe, naquele ambiente. Ele sempre pede para ela... sempre pede para ela, mas só às vezes ganha. Ixi, tá faltando coisa aqui. Sempre pede um doce para a mãe. É isso aqui que faltou eu colocar, né? Sempre pede um doce, mas só às vezes ela ganha esse doce. E quando ela passa o final de semana com o pai, sempre que ela pede esse doce, ela ganha. Então aqui a gente tá vendo, né? Que aqui tá intermitente quando o ambiente é mãe e aqui tá contínuo quando o ambiente é pai, porque o pai sempre dá o doce quando ela pede. Então esse aqui é um exemplo dos esquemas compostos. Agora o terceiro tópico, né, que eu te falei lá no início. O terceiro tópico é o controle de estímulos. O que é controle de estímulos? É o controle que o ambiente exerce sobre o comportamento operante. O nosso comportamento operante, ele é controlado, além de pelas consequências, pelo ambiente que antecede esse comportamento. Bora ver como. Os estímulos que antecedem um comportamento operante, ou seja, o contexto, né, onde esse operante vai ser emitido, controlam ele mesmo. Mais uma vez, é difícil de entender o conceito, né? Mas quando a gente chega no exemplo, fica fácil. Ó. A pessoa fala baixaria com os amigos, mas não fala na igreja. Então, assim, o que está controlando a fala dessa pessoa, desse indivíduo, né? É ele querer falar algo? Não, é o ambiente. Ó. Se ele está com os amigos, esse operante vai ser reforçado. Agora, se ele está na igreja e ele vai lá e fala baixaria, aí com certeza ele vai ser expulso, né? Ele não vai ser reforçado, ele vai receber uma punição. Isso aqui a gente tem que entrar, quando falar de controle de estímulos, a gente tem que ter essa noção de contingência tríplice. Até então, havia o condicionamento respondente, onde as respostas de um organismo, era só isso aqui, ó. As respostas de um organismo eram consequência das alterações ambientais, dos estímulos. Então, altera-se o ambiente, altera-se o organismo. Por exemplo, né? Por que o pelo arrepiou, por exemplo? Uma alteração do organismo. Porque houve uma alteração do ambiente, ou redução da temperatura. Então, a temperatura reduziu é uma alteração do ambiente, que levou ao arrepio do pelo, que é uma alteração do organismo. A gente tinha esse modelo aqui. E depois a gente viu o modelo operante, que foi o primeiro tópico que eu trouxe aqui nesse vídeo, que os comportamentos geram consequências e as consequências que determinam se esses comportamentos vão acontecer ou não. Então, o comportamento operante, eu ando, gera como consequência o deslocamento. Antes eu estava aqui, aí eu operei andando, agora eu já estou aqui mais para frente. Essa é uma consequência que reforça o meu comportamento de andar. A gente viu separado. Agora, na noção de contingência tríplice, a gente tem 3 partes aqui dos operantes. Então, no centro a gente tem um operante. Tudo que acontece antes desse operante, a gente tem que chamar de antecedentes. São os eventos antecedentes. Tudo que antecedeu o operante e tudo que sucedeu o operante, a gente tem que chamar de eventos consequentes. Pronto, então assim a gente tem S, R, S. Eita, mas tem mais umas letrinhas ali, tá ficando complicado, hein? Vamos passar logo isso aqui antes que complica muito esse assunto. Primeiro conceito, estímulo discriminativo. O que é estímulo discriminativo? São estímulos correlacionados com o reforçamento. Eles correlacionam-se com o reforçamento daquele operante. A presença, né, a presença do estímulo discriminativo sinaliza que o operante provavelmente será reforçado. Só que isso aqui eu acho que não dá para entender, né? Vamos ver se eu botei um exemplo aqui. Aí sim, ó. Agora com o exemplo fica fácil. Ainda no modelo de contingência tríplice que eu passei anteriormente, né? Vamos analisar esse exemplo aqui, ó. O meu operante é chamar o colega. Essa é a minha operação. Eu que chamo o colega, chamei o colega. O
que aconteceu antes de eu chamar o colega? O colega estava entediado. Então tinha um colega do meu lado entediado. Esse foi um evento antecedente, um estímulo antecedente. O colega estava do lado entediado. Eu chamei ele. A consequência de eu chamar ele foi ele me responder. Então, se eu operei e recebi um reforço, eu chamo isso de discriminativo. Ó. Chamo de discriminativo, que é expresso através desse Dzinho aqui. Ó. Esse Dzinho aqui é o discriminativo. Exemplo 2, né? Agora para a gente fixar de vez mesmo que é o estímulo discriminativo. Exemplo 2. Meu operante agora é outro. Ó. Permanecer em sala. Essa é a operação. Permanecer em sala. O que antecedeu isso? Está no horário de aula. Então, assim, tá o horário de aula, eu fico em sala. Eu ficar em sala, no horário de aula, gera o que como consequência? Eu ganhar presença. Então, quando o professor fizer a chamada, eu vou ganhar presença. Logo, se eu tenho um reforço, eu chamo mais uma vez ó, o desenho aqui, ó, discriminativo. Esse aqui é um contexto discriminativo. Agora a gente vai para o outro tipo, que é o estímulo delta. Que é o estímulo delta? Estímulos que estão correlacionados à extinção do comportamento operante. Agora aqui já é o contrário, né? Sua presença sinaliza que a resposta provavelmente não vai ser reforçada. O delta, então, é o contrário do discriminativo. Aí aqui eu botei o mesmo exemplo para ficar mais fácil da gente conseguir entender, né? Quando é discriminativo e quando é delta. Mesmo exemplo de operante, chamar o colega. O primeiro operante que eu falei foi eu chamar o colega. O que antecede isso? Colega com fone. Então o colega está do lado, dessa vez eu não falei, ó, o colega é entediado. O colega está do lado com fone. Eu chamo ele, o que vai acontecer? Eu não vou ter reforço, ele vai ignorar. Ele está com fone de ouvido e ele não vai nem escutar o chamando dele. Então, se o meu operante chamar o colega não recebe o reforço, está tudo riscado aqui, ó. Não recebeu o reforço do colega me dar atenção, eu chamo esse contexto de delta. E a expressão é esse triângulozinho aqui. Então, quando tu vê esse triângulozinho aqui, é porque é delta. Quando vê o Dzinho lá, é que é discriminativo. A mesma coisa eu fiz com outro exemplo, né? O segundo exemplo que eu passei foi o operante ficar em sala. Tá aqui, ó. Eu fico em sala, permaneço em sala. Se eu permaneço em sala de madrugada, fora do horário de aula, né? Desde que a aula não seja de madrugada, vamos supor que essa aula seja, sei lá, à noite. E a aula é à noite e eu fico em sala de madrugada, eu não vou ganhar presença, não vai ter chamado nem nada. Então, esse operante ficar na sala, na madrugada, é um estímulo delta. Mais uma vez o triângulozinho aqui. Por quê? Porque madrugada é um contexto em que o ficar em sala não vai ser reforçado. Ó, tudo riscado aqui de novo. Agora, o último tópico, né? Análise funcional é algo bem amplo, mas eu vou passar bem resumidinho aqui alguns tópicos bem gerais da análise funcional. O que é a análise funcional? A essência dela não é só chamada de análise funcional, né? Ela também é chamada de análise de contingências. A essência dela é identificar o comportamento e as consequências, que nem a gente viu no slide anterior, ó. O comportamento e que consequências ele gera. Então essa é a essência dela. Segundo, alterar as consequências. Então primeiro a gente identificar, saber com o que a gente está lidando, o que a gente quer modificar. Depois, modificar aquele comportamento diretamente? Não. Modificar as consequências desse comportamento. A análise do comportamento ela tem essa abordagem que é periférica. Então, assim, a gente costuma pensar, a psicologia vai trabalhar direto no indivíduo. Não necessariamente, você pode trabalhar no ambiente desse indivíduo. Mas por que trabalhar no ambiente? Se você acredita que o indivíduo ele é resultado dessas interações com o ambiente, então tu tem que mudar o ambiente para mudar esse indivíduo. É nessa noção. Altera as consequências dessas ações. E terceiro, verificar se o comportamento mudou.
É sim, né? Porque às vezes a gente planeja uma intervenção e não dá muito certo. Então tem que planejar, tem que verificar, né? Se a sua intervenção ela foi efetiva. Se não foi, aí tem que planejar uma outra intervenção. Mas basicamente isso aqui, identificar o comportamento e as consequências, mudar essa consequência e ver se o comportamento que você desejava que fosse modificado, de fato foi modificado. Então, exemplos de operantes aqui, né? Operantes bem simples. Como eu disse que a primeira etapa é a gente identificar e saber quais as consequências, então bora identificar aqui e saber as consequências. Operante. Vovó ficou reclamando da vida. Esse é o comportamento operante. Ela ficou reclamando da vida. Qual foi a consequência dela ficar reclamando da vida? Eu fiquei dando atenção para ela. Então, ó, vovó ficou reclamando da vida, eu fiquei dando atenção. Já está na cara que isso aqui é um reforço, né? Porque se ela opera e recebe a atenção de alguém, é provável que essa operação se repita porque ela conseguiu a atenção. A atenção vai estar funcionando como um reforço aqui. O segundo exemplo, a criança fez birra. Tá aqui, ó, a criança fez birra e a consequência da birra é que a mãe estava ali estressada e tal, para a criança parar, e com isso ela foi lá e deu o brinquedo. Pronto. Receber o brinquedo vai funcionar como um reforçador ao operante fazer birra. É provável que a criança faça birra de novo, né? Porque ela foi reforçada aqui. Então, para mudar a conduta de alguém, vai ser como eu falei antes, ó, a gente precisa modificar a contingência de reforçamento. Ou então, em outras palavras, né, para a gente não falar contingência de reforçamento, a relação entre um ato e uma consequência. Algo complexo? Não, algo simples, como fica reclamando da vida, recebe atenção, faz o que não deve, ganha um brinquedo, ganha uma coisa boa para um comportamento que a gente não deseja. Então, para mudar isso, tem que alterar justamente essa relação. Ora, as regras elas têm que ser diferentes, que aí a gente consegue modificar o comportamento. Um exemplo aqui, ó, que não vai estar sendo reforçado. Os mesmos dois exemplos que eu coloquei antes. Vovó ficou reclamando da vida, só que agora a consequência não vai ser eu ficar dando atenção para ela, vai ser o que? Eu fui fazer outra coisa, pelo contrário, retirei a atenção. Aí já não vai ser mais reforço. Ó. Ela operou reclamando da vida e a consequência é que eu fui fazer outra coisa. Segundo operante, a criança fez birra. O que aconteceu? A mãe foi lá e deu um brinquedo negativo. A mãe foi lá e tirou o tablet dela porque ela ficou fazendo birra. Pronto. Então essa consequência aqui não vai estar reforçando esse operante. Então, para mudar o comportamento de alguém, a gente precisa ter controle sobre as consequências. Observe aqui, ó. Eu não mudei o comportamento em si. Meu foco não foi mudar o comportamento, foi mudar a consequência desse comportamento. E aí a gente vem aqui, eita, passou demais. Não passou nada aqui. Já me localizo. Tá, consegui. Para mudar o comportamento de alguém, precisamos ter controle sobre as consequências. Então, controlamos as consequências e olha que importante, testar se os comportamentos mudam. Tudo aqui vai ser na base da experimentação, né? A gente vai alterar variáveis e verificar se outra variável foi alterada ou não. Então, exemplo de operante, voltando nesses outros dois aí, ó. Vovó emitiu um outro comportamento. Porque naquele primeiro operante, a vovó estava falando reclamações da vida. E eu estava reforçando com atenção. Aí depois, vovó falando reclamações da vida, eu passei a não reforçar, eu fui fazer outra coisa. Aí dentro dessa categoria falar, a vovó começou a falar outras coisas, não reclamações, ela começou a falar aprendizados que ela teve ao longo da vida. Opa, esse é o tipo de comportamento que a gente espera, né? O comportamento que a gente deseja. Então a vovó sentou ali e começou a compartilhar um monte de coisa legal que ela aprendeu, compartilhar a experiência de vida dela. Aí o que eu fiz nesse momento? Escutei tudo e demonstrei gratidão. Olha só como a gente está modificando o comportamento. O anterior, que antes era reforçado, a gente parou de reforçar. E agora um próximo àquele, porque nos dois elas estão falando, só que a fala está sendo diferente agora. Ela falando aqui, eu estou escutando e demonstrando gratidão. E isso aqui vai funcionar como um reforçador.
Então eu já estou modificando o comportamento, modificando só a consequência desse próprio comportamento e não ele em si diretamente. Agora aqui no segundo. Primeiro a criança estava tendo uma expressão. A expressão que ela tinha era a expressão de birra. Era nesse formato, ela se expressava no formato de birra. E aí eu estava reforçando, dando o brinquedo. No primeiro exemplo, a mãe dava o brinquedo. Aí depois a mãe parou de reforçar essa expressão de birra. Só que uma expressão um pouco diferenciada, ó, que ela se expressava fazendo um belo desenho. Aí, ó, a mãe foi lá, a mãe foi brincar e desenhar também. Olha só que legal. A mãe deu atenção e, além de dar atenção para essa criança, foi lá e brincou com ela. Isso sim que é um reforço a outra forma de expressão. E aí modifica o comportamento. Mas aí você para pensar, poxa, modificou o comportamento como? Foi lá, conversou com a criança, buscou conscientizar ela, Não, nada disso. Não foi assim uma conversa, uma intervenção direta no organismo. É uma intervenção no ambiente, no ambiente desse organismo. Então, como é que vai ser, né, o psicólogo aqui nesse caso, que é chamado de analista do comportamento? O psicólogo que utiliza análise funcional é chamado de analista do comportamento. A atitude dele deve ser de experimentação. Deve ser sempre de experimentação com foco na intuição, não na objetividade. O foco tem que ser ali na objetividade. Buscar alterações de variáveis e ver se está tendo alteração no comportamento. Se não tiver, tenta alterar outras variáveis. Outro aspecto da análise funcional, né, que ela utiliza os dois paradigmas que eu citei anteriormente. O paradigma respondente e o paradigma operante. Esse aqui muito associado ao Pavlov e esse aqui associado ao Skinner. Então, o paradigma respondente, onde um determinado estímulo, uma alteração físico-química, mecânica do ambiente provoca uma alteração no organismo, e o segundo aqui, onde ações do organismo geram consequências no ambiente e essas consequências impactam esse organismo. A análise funcional também vai considerar 3 níveis de causalidade do comportamento, porque esse modelo de psicologia é um modelo determinista, né, onde o comportamento não é aleatório. A psicologia inteira é assim? Não. A psicologia, grande parte dela, acredita na aleatoriedade, na livre escolha dos comportamentos. Agora, esse modelo de psicologia aqui, ele é determinista, ele acredita que o comportamento é determinado. Então, o ambiente determina as ações da pessoa. Então, a conduta, ela não é aleatória, ela não é fruto do livre-arbítrio, por exemplo. Os 3 níveis, né? O primeiro nível é chamado de filogenético. Ele está relacionado ao quê? À fisiologia e aos genes. Então, é um determinante do comportamento, ó. Ele traz a causa do comportamento aqui nesse nível baseado na fisiologia e nos genes. Por exemplo, por mais que você seja o melhor analista do comportamento, tu não vai conseguir ensinar um ser humano a voar, porque está fora da fisiologia humana. Então, parte do comportamento já é determinado pelo filo, né? Pela própria fisiologia e pela genética. Agora, indo para a genética, vamos pensar assim, ó, ensinar um comportamento de fazer um bloqueio no vôlei. É um comportamento que pode ser ensinado para humanos? Pode. Mas olha só, pessoas altas poderiam aprender a bloquear no vôlei. Uma pessoa bem baixa não vai nem alcançar, né, a rede. Então não tem como você ensinar esse comportamento de bloqueio a alguém que seja da espécie humana, mas tem uma genética baixa. Então a genética de altura, que é do indivíduo, não da espécie, ela vai influenciar em alguns comportamentos. Os outros 2, né, é o próximo que a gente tem. O nível ontogenético. O nível ontogenético está relacionado à interação daquele organismo específico, né, especificamente, com o ambiente dele. Não está relacionado mais à espécie, está relacionado àquele organismo. Por exemplo, a pessoa é extrovertida porque esse comportamento foi reforçado. Como eu falei anteriormente, né? Vamos supor que uma pessoa tem no repertório comportamental dela essa característica de extroversão. Eu não vou dizer que porque é da genética dele. É bem provável que
durante a interação que ele teve ao longo da vida com o ambiente, comportamentos introvertidos não foram reforçados, enquanto comportamentos extrovertidos foram reforçados. Então, se a noção aqui é de seleção pelas consequências, então é bem provável que essa pessoa seja extrovertida por conta disso, por conta das consequências do comportamento de extroversão. Esse é o ontogenético, está relacionado à história individual. E o nosso último, qual que é? O nível cultural. Esse cultural, ele está relacionado com a aprendizagem por observação, porque a gente não aprende apenas com as nossas experiências, né? Com a interação que a gente tem no organismo, com o que o nosso organismo tem no ambiente. A gente aprende também com as interações de outros organismos nesse ambiente, através da observação. Então, a cultural advém da observação do comportamento de outras pessoas. Esse é o nível de seleção cultural. O nível de seleção cultural, ele está relacionado também ao quê? A modismos, preceitos éticos, ideologias, preconceitos e assim por diante, né? Tudo aquilo que é da cultura é o nível de seleção cultural. Vamos dar um exemplo disso. Tossir não vai ser um cumprimento, né? Então, assim, na cultura brasileira, você não vai cumprimentar alguém tossindo, né? Seria um ato anti-cumprimento, né? Um ato de desrespeito. Forma de saudar outras pessoas em, sei lá, culturas asiáticas, por exemplo, vão diferir bastante, né? A relação do contato visual. Contato visual na cultura brasileira, ele mostra o quê? Mostra respeito, mostra sinceridade para outra pessoa que você está comunicando. Já em outras culturas, né, pode mostrar um desrespeito, uma afronta, falta de respeito e tal. Então, isso é porque é da genética do indivíduo, do filo, né, da espécie humana? Não, por conta da cultura. Esse nível aqui de seleção, então, também ele é relevante. E para fazer análise funcional, né? Qual dos três que a gente tem que olhar? Tem que olhar os três, ó. Para analisar o comportamento, precisamos considerar os três níveis de seleção. Tem que observar os três para conseguir fazer análise funcional. Dessa forma, o comportamento vai ser resultado do quê? Dessa relação de troca do organismo com o ambiente. E essa relação de troca, ela não é só atual. Lembra que eu falei do repertório comportamental? Ela é histórica também. Então, a gente tem que olhar ao longo da história daquele organismo, qual foi a interação que ele teve com o ambiente, e a gente tem que olhar hoje, ó, qual a interação que ele tem com o ambiente. As duas são importantes na análise funcional. Tanto o passado nesse sentido, né, e o presente. Para analisar, misericórdia, de novo, está repetido isso aqui, vamos ignorar isso aqui, uma pequena falha técnica. Não se considera, análise funcional não vai considerar explicações mentalistas, né? Poxa, mas não é psicologia, né? Pois é, isso aqui que é a questão, não é psicologia como um todo, né? A psicologia ela é muito diversificada. Essa vertente não considera explicações mentalistas do tipo vontade, impulso, desejo, energia psíquica. Esses são conceitos, né, são construtos que não entram na análise funcional. Então, não considera explicações mentalistas. Você não pode dizer que o organismo agiu porque ele teve um impulso interno para tal ação. Não, se ele agiu foi por conta do histórico de condicionamento dele. Analisar o comportamento funcionalmente se refere a uma busca de sua função e não de topografia. Deixa eu ver se eu fiz aqui o slide diferente. Isso, muito bom. Então a gente tem que olhar, buscar a explicação do comportamento, tentando entender qual é a função daquele comportamento no ambiente daquele organismo. É assim que deve estar sendo feita a análise. Não tem que partir, é um desejo inconsciente desse organismo e tal. Na psicologia pode isso? Pode. Na análise funcional pode? De jeito nenhum. Vamos ver agora a diferença entre função e topografia. Esse aqui eu acredito que eu botei só um slide mesmo para a gente ter uma noção rápida. Todo comportamento, ele pode ter funções diferentes e ele pode ter formatos, né, apresentações diferentes. Então eu botei a mesma função de comportamento. Primeiro, acender a luz. Como eu posso acender a luz? De que forma, né? Eu posso me levantar e acionar o interruptor. Pronto. Qual é o resultado que gera?
a luz fica acesa. Então essa é a função e essa é a topografia. Agora, a mesma função em uma outra topografia. Eu posso acender a luz, mas num outro formato. Eu posso pedir que alguém acenda a luz para mim. Qual que é o resultado que isso vai gerar? O mesmo resultado, a luz vai ser acesa. Só que qual é o formato? Eu não vou nem me mexer, né? Outra pessoa que vai lá e se levanta. Através do meu comportamento, ela vai lá, levanta e acende a luz. Então, topografia está relacionado a isso, ao formato, né? Como se apresenta aquele comportamento. E o importante aqui, ó, a função, para que serve? O que esse comportamento, de fato, modifica no ambiente desse organismo? A análise funcional, então, ela busca fazer o quê? Encaixar o comportamento em um dos paradigmas e encontrar os seus determinantes. Paradigma respondente e paradigma operante que a gente viu um pouquinho antes. E a noção é exatamente essa. Você tem que buscar pegar a realidade, aquilo que está ocorrendo, e colocar essa realidade na linguagem do paradigma respondente ou então na linguagem do paradigma operante. Para daí você encontrar o quê? O que determina aquele comportamento. Porque aí a gente estuda as regras do comportamento, estuda bem esses dois paradigmas. Quando você consegue encaixar uma realidade dentro desse paradigma, você já estudou as regras de como é que cada um dos dois funciona. Aí você consegue alterar facilmente. Assim é possível fazer o quê? Predizê-lo. Prever esse comportamento, prever a ocorrência desse comportamento e também controlar esse comportamento. Que pode ser o quê? Aumentar ou diminuir a probabilidade de ocorrência desse comportamento. Aí só voltando aqui, né, quando eu passei essa noção de encaixar, que você já estudou o paradigma respondente, operante, aí se você conseguir encaixar, você consegue modificar. Porque eu estava pensando assim, ó, você estudou o paradigma respondente e você já entendeu como se dá a aprendizagem respondente. Você vai ver lá que um estímulo incondicionado emparelhado com estímulo neutro. Esse neutro, que não eliciava nenhuma resposta anteriormente, agora ele vai eliciar uma resposta, que é uma resposta condicionada. Quando você pega, por exemplo, o estresse pós-traumático, alguém que sofreu um assalto, então assim, a ameaça à vida é um estímulo incondicionado que gera uma resposta incondicionada de medo. É natural a gente, qualquer animal, assim, até um animal mais simples, se você ameaçar a vida dele, ele vai sentir medo. Então você aprendeu que isso é incondicionado. E a pessoa foi ameaçada, sofreu um assalto em tal rua. Aí agora, toda vez que ela se aproxima da rua, ela já sente medo. Aí você consegue entender. Porque pega essa realidade, então, essa pessoa está com um trauma, que eu vou trabalhar nesse trauma. Tu tem que pegar essa realidade e colocar dentro de um dos paradigmas. Aí, quando você consegue entrar, colocar dentro desses paradigmas, você já entende as regras desses dois paradigmas, aí você consegue modificar. Ora, então, se sofreu um assalto em tal rua e agora está traumatizado. Generalizou esse medo, qualquer rua a pessoa já sente medo. Aí você consegue trabalhar, então eu vou fazer, por exemplo, uma dessensibilização. E aí eu consigo reverter essa aprendizagem, né? Modificar essa aprendizagem através de dessensibilização. Então pegar a realidade e encaixar dentro de um determinado paradigma. Isso. Aí sabendo isso, a gente consegue tanto prever o comportamento e controlar o comportamento. Controlar no sentido de mudar as consequências, né? Que daí mudando as consequências você muda a possibilidade. Eita, acabou já, não acredito. Acabou mesmo, né? Pelo visto, então já foi. Esse foi um apanhado geral. Espero que você tenha gostado e que tenha sido fácil de entender e que isso tenha contribuído para você de alguma forma. Obrigado.